Bom dia, gente querida, de paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Bem, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre memória e esquecimento, sobre os apagamentos da história, das nossas lutas inglórias e também daquilo que nos traz esperança. Mas antes da gente conversar, eu gostaria de lembrar, trazer à memória a curtida, né, o compartilhamento. Dessa forma vocês ajudam o canal Paz e Bem. Sim, sim. Faz relevante, né, esse programa. E também faz com que outras pessoas possam ter acesso através da curtida e do compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal Paz e Bem, conheceu agora, bem-vindo, bem-vinda. Faça sua inscrição, se inscreva no canal Paz e Bem. Aqui tem muita coisa boa. Pluralidade. Aqui tem muito de memória e também de esperança e de esperançar. E também, se você puder e você quiser, faça a sua assinatura solidária. Como é que eu faço, reverendo? Aqui, ó, embaixo, na descrição, né, que a gente coloca coisas sobre o programa, breve texto, né, sobre o programa de hoje, enfim. Então, tem lá um link para você fazer sua assinatura. E aos assinantes, nosso muito obrigado. Gratidão. Pois é, pois é. Essa semana foi bem especial. A Nízia Trindade, né, a ministra da Saúde, anunciou a construção de um memorial às vítimas da Covid. Reverendo, um memorial, lembrar a Covid? Sim, é preciso. É preciso trazer à memória, né, essas pessoas que foram, na sua grande maioria, condenadas à morte, e aquelas que sobreviveram de forma, na maioria das vezes, também com sequelas, mas com graves sequelas, por conta de um desgoverno, né, presidido pelo inelegível, que fez com que, né, se implementasse uma política, né, de morte, uma necropolítica. E é preciso que a gente lembre, sabe? É preciso que a gente lembre, a gente não esqueça, para que não ocorra, né, o mesmo erro, novamente. Ocorra no mesmo erro. Então é nesse sentido que essa memória precisa ser feita, como denúncia, né? E também, na semana passada, iniciamos aqui no canal Paz e Bem, né, às segundas-feiras, com o professor Pedro de Lima Vasconcelos, nós iniciamos um curso sobre o Belo Monte, Canudos, né? Do Antônio Conselheiro, Belo Monte, a fundação, que é de 1893. Então, nessa efeméride de 2023, a gente traz à memória, não a guerra, né, do livro, né, notabilizado pelo livro do Euclides da Cunha, mas a história da fundação, como esse povoado, como essa, né, esse arraial foi construído, né? Então, é dentro dessa dimensão da memória que foi apagada, né, a história desse povo que se reúne, que se constrói como comunidade, que sofreu a brutal intervenção do Estado, do Exército Brasileiro, um crime de lesa pátria, destruindo, matando, né, o povo brasileiro. A gente precisa ter em Belo Monte esse sentido da construção, né, esse sentido de uma população pobre, esquecida nos sertões da Bahia, que se reúne
em torno de uma liderança na construção de uma sociedade nova. E que foi apagada, né? Foi vendida lá nos jornais do Sul como uma grande articulação, né? Contra a República. Enfim. Pois bem, pois bem. Então, essa dimensão da memória eu gostaria de conversar com vocês. Porque como a gente pode dialogar espiritualidade e memória? Espiritualidade, como eu já falei aqui, não acontece no vazio, né? Espiritualidade não é uma coisa que a gente encontra por aí, né? O que a gente reserve um momento da vida para ser espiritual e o resto da vida não, né? Não, não é isso, não é isso. Espiritualidade não é isso. Né? Pode até ter alguns rompantes, assim, algumas coisas de... Mas isso é verniz e é nada. É correr atrás do vento. A espiritualidade tem tudo a ver com a memória. A minha tradição judaico-cristã, a tradição bíblica, particularmente a tradição profética, é uma tradição da memória, sustentada na memória. Né? Profetismo se sustenta na memória. Quer dizer, o profeta é aquele que lembra o povo, né? Os fatos em que aquilo a quem essa população, né, chama a si próprio de Javé, o seu Deus, age através do povo na história, libertando esse povo. E de como lideranças, particularmente, né, a monarquia, o período monárquico, os reis, né, são uma sucessão de traições a essa história. Então o profeta lembra isso. E às vezes com lamento. Os salmos, também extremamente proféticos, falam sobre isso. Né? Lembram a esse povo como esse Deus é misericordioso, esse Deus é bom, esse Deus libertou esse povo do cativeiro, da opressão, da escravidão, da brutalidade de um regime em que Faraó, né, fazia autoridade suprema. E lembra e traz à memória esse povo e faz com que esse povo caminhe e né, se articule, se volte para as verdadeiras lideranças. E não por acaso, né, esses profetas foram perseguidos, foram mortos, né? Enfim. Então, a memória tem esse significado. Né? Como é que Deus age na história do seu povo, libertando esse povo, dando sabedoria e discernimento a esse povo para entender e ler os sinais do tempo. Então, é muito cara a nós, a tradição judaico-cristã, essa ideia de memória, e que a gente não pode se esquecer. E assim como o povo de Israel não pode se esquecer da ação de Deus na nossa história, a história do seu povo, a gente não pode esquecer da ação de Deus na nossa história. Nos libertando, nos conduzindo, nos iluminando, abençoando a nossa vida. E que diante das dificuldades, sim, as dificuldades são, né, próprias da existência, né, desse mundo tridimensional, mas Deus é conosco no sentido de possibilitar que nós possamos nos organizar, possamos buscar o outro, possamos nos constituir,
como comunidade, como povo que busca essa libertação. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Já diz o livro. Então, é o lamento, né, desse profeta que eu trago aqui. O trecho das Lamentações de Jeremias, que assim diz no seu capítulo 3, versículo 21 a 24. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada dia. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperançarei nele. Né? Acho que a tradução seria mais fidedigna. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E esse trazer a esperança é exatamente a história do nosso povo. Aquilo, né, que na música do Aldir Blanc, Almirante Negro, né, Mestre Salo dos Mares, que é o título que ficaram para que fala exatamente, né, desse sentido da história que de homens e mulheres que ao longo do tempo se faz presente, resistindo, lutando, construindo aquilo que somos. Então, o que nos traz esperança é lembrarmos que somos um povo que caminha rumo à libertação. Que os poderes desse mundo se levantam, mas não dão a palavra final. Somos ressuscitação, ressuscitados, todos nós, no Espírito. E é isso que nos leva à frente para caminhar. Diante do adverso, diante da dor. Não esquecendo jamais, né, e que um dia nós fomos oprimidos. Não podemos, né, anistiar a memória, passar pano e dizer que nada aconteceu. Precisamos sempre ter isso diante de nós. Não como vingança ou justiçamento, não é? Mas para que, de um lado, jamais aconteça e para que as próximas gerações lembrem de que essa vitória se deu através do povo. Essa libertação não foi dada, foi conquistada. E há muita luta, muito sangue. E é essa dimensão, gente, que eu gostaria de trazer hoje para vocês. É isso que eu, por exemplo, né, coloco diante de vocês hoje. Nessa capa, né, do nosso programa, é uma foto de mulheres e crianças, na sua grande maioria, que se entregaram diante da capitulação de Belo Monte, as tropas do exército. E aí se tirou essa foto. Mas essa foto mostra também algo que escapa à foto. A grande maioria dessas mulheres e crianças foram, essas crianças e mulheres foram degoladas. Isso também precisa ser lembrado. Porque aqui tem um ato de crueldade e covardia. Tem
crime cometido, extermínio feito por agentes do Estado. A gente não pode esquecer isso. Não podemos esquecer. Assim como não podemos esquecer que Belo Monte existiu. E foi uma história bonita. E foi uma história que está sendo contada no canal Paz e Bem aqui, às 5 horas da tarde, das segundas-feiras, né, durante esse mês de agosto. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse acompanhar, para que a gente não esqueça. Para que a gente tenha diante de nós as vitórias do nosso povo. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. E trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, trago um convite à oração. Trago também, né, uma bênção final. A oração, às 21 horas aqui no canal Paz e Bem, todos os dias, de domingo a domingo. A gente se reúne e reza. Sim, reza. Ora et labora, né? Oração, trabalho. Trabalho e oração como espaços, momentos de uma única e mesma espiritualidade. E trago a bênção a esse domingo, a essa semana, que Deus nos abençoe. Que Deus verdadeiramente traga à memória aquilo que nos traz esperança. Que Deus nos abençoe com inconformismo, diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. E testemunhar a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, da rejeição, da fome e da guerra. Para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. Que Deus nos traga à memória aquilo que nos dá esperançar. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Que assim seja. Um abraço, gente querida de Pai. Um abraço. Até o próximo domingo. Até lá.